sabe, os sitcoms são as séries de humor que servem para entreter e divertir os espectadores amantes da comédia. Vários são os exemplos que podemos citar, como Friends, The Big Bang Theory, iCarly e tantas outras. Mas só as risadas que podemos retirar desse ramo do entretenimento ou podemos retirar preciosas lições de vida que podem ser aplicadas à nossa realidade. No documentário feito pelo aluno Marcos Mutel, vamos ver que os sitcoms estão bem além das risadas. 5, 4, 3, 2... I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my... Se você tem televisão em casa ou faz parte da população digital mundial, somada em 4,66 bilhões de usuários, certamente já deve ter assistido alguma novela, desenho ou até mesmo uma série, como por exemplo uma sitcom. Sitcom é a abreviação da expressão inglesa Situation Comedy, que é um gênero de série televisiva voltado para o humor. Essas produções envolvem ambientes comuns do dia a dia, como o trabalho, o ambiente entre amigos e o familiar. Os episódios possuem duração de 20 a 30 minutos que são independentes e podem ser assistidos aleatoriamente. O enredo tem sempre uma situação diferente que é resolvida no próprio episódio envolvendo, é claro, um personagem, o protagonista. Na segunda maior cidade do estado do Amazonas, Parintins, distante 369 km da capital Manaus, a realidade de consumo das sitcoms está presente de diversas formas, fazendo parte da vida dos consumidores desde a infância. Minha infância eu lembro que eu assisti muito, que eu madrugava para esperar passar na TV aberta, era 2 Homens e Meio. E até que teve um incidente que mudou o personagem principal, né? Posso falar o nome? Por favor. O Charles Harper e tal. E quando mudou, ficou um negócio no ar, tipo, vai ficar legal agora, é outro cara, eles vão querer fazer a mesma coisa que ele fazia antes, e acabou que eu gostei, o cara foi novo, não acabou não sendo a mesma coisa que o anterior, fez um papel que manteve a pegada da série, mas teve a cara dele, desse novo personagem da 2 Homens e Meio, deixa eu ver o que mais, Big Bang Theory até hoje, que eu gosto muito, como eu te falei, que envolve um pouco de ciência, nesse caso do 2 Homens e Meio nem tanto, né, mas pela pegada do dia a dia, que querendo ou não a gente acha graça porque são coisas que às vezes é do cotidiano, né? Ou a gente já ouviu ou já vivenciou. Né? Bom, eu vou citar um sitcom que eu gosto, né? Que é o Como Eu Conheci Sua Mãe. Esse sitcom eu vi na Band, eu não lembro exatamente quando, o ano exatamente, mas eu vi alguns episódios avulsos lá, eu e minha irmã, e a gente gostou muito de cara. E aí a gente começou a procurar para baixar, aí a gente descobriu o nome do gênero, né, sitcom, e aí a gente descobriu que a gente ia consumir algumas coisas sem saber exatamente o que era, né. Por exemplo, a gente via um iCarly, via um Drake e Josh, via outras coisas do gênero e nós nem sabíamos o que era, né. Mas acho que mais cedo, na nossa infância ali, perto dos anos de 2010, 2011, acho que era muito rica a programação na TV também, né? Acho que nos levava para esse lado também. Eu acho que isso me influenciou a gostar. Na verdade, o primeiro contato que eu tenho por lembrança também é quando criança, eu assistindo o Maluco no Pedaço com os meus pais em casa. Tipo, canal aberto mesmo, na hora do almoço. E eu tive contato e era uma rotina, né? Todo dia a gente assistia um episódio. E isso acabou se tornando parte da minha vida. Quando adolescente, já que eu
Não seguia muito, mas depois com o consumo dos streams agora, né, já tenho mais afinidade e tá de volta na minha rotina. O que me levou a consumir, na verdade, como entretenimento mesmo, a gente já é acostumado a ver na televisão, né, no canal aberto, e depois a gente acaba procurando, né, meios para se entreter. E aí na pré-adolescência eu comecei a buscar conteúdos quando eu comprei um notebook e comecei a consumir séries, animes, filmes, em geral, ia pegando com os colegas e assistindo, acompanhando. Acho que por volta dos 12 anos, que foi logo que a gente tinha um computador portátil, e eu tinha uma tia que ela gostava, assim, ela já acompanhava, né, ela era mais velha, e ela acabou me passando algumas coisas, e eu fui me interessando. Uma coisa que me chama muita atenção é a forma como eles lidam com o cotidiano, seja o cotidiano dos personagens, seja o cotidiano de profissões, e isso me chamou muita atenção em várias séries que eu já assisti ao longo dessa minha trajetória de consumidor. Principalmente, por exemplo, quando eu comecei a assistir Friends, eu assisti com meus amigos, Friends, né? Eu comecei a assistir com meus amigos e era algo assim que me chamava muita atenção, porque era um grupo de adultos, mas que eles se reuniam todo dia numa cafeteria para trocar curiosidades e informações sobre o que foi o seu dia. Então é algo que aproxima tanto a realidade dos meus amigos, porque a gente se reunia muito, no caso, na universidade, e outras séries, por exemplo, como que eu assisti, que é Big Bang Theory, onde era um grupo de amigos nerds que faziam basicamente todas as suas reuniões numa casa, que era a casa dos personagens principais, o Sheldon e o Leonard. Por indicação de amigos, porque eu comecei a assistir em 2016, eu comecei a estudar no IFAM, né? E aí lá os meus amigos compartilhavam série, conversavam sobre séries e eles indicavam um pro outro e eu ficava assim por fora do assunto, né? Aí até que eu pedi a indicação deles, pedi pra me passarem pra assistir, eles ficavam falando de uma série que era famosa no momento, era Game of Thrones, no momento era a série mais popular, né? Aí eu comecei a assistir, foi a primeira série que eu assisti, assim, completa, do início ao fim. Ainda não tinha me interessado pelo gênero. Eu gosto de assistir bastante filme, mas ainda não tinha tentado assistir série. Aí eu comecei e gostei. Fiquei viciada, comecei a assistir série atrás de série e fico assim até hoje. E aí, vamos todos juntos ou um por vez? Por aqui, olha só. Do caminhão, pras geladeiras, pras caixas, giro total pros engradados, salto de costas e energético na lata de lixo. É isso aí! Energético! Parkour, parkour! Parkour! É isso aí! Vamos lá, parkour! Vai, Ed! Refrigeração Vance. Parkour! Quando a gente se interessa, né, ou o público se interessa por uma série, né, seja ela qual for, ela está na moda ou não, normalmente é importante a gente identificar os motivos, as motivações que me levam, que são plurais, que são múltiplas, né, os elementos, os motivos que me levam ao consumo dessas séries. E aí a gente pode elencar muitos, né? Ou pode aqui elencar alguns, como por exemplo essa necessidade da construção da minha identidade. Muitas das vezes a gente percebe que um filme dessa natureza tem a ver com a construção da minha identidade, né? Inclusive dependendo do momento etário que eu esteja vivendo, né? Da minha fase de desenvolvimento, e que eu estou mais uma vez tentando me apropriar, né? De determinados elementos que eu já sei antecipadamente que essa série pode me favorecer. A democratização da internet facilitou o acesso e o consumo de conteúdos que até então eram exibidos em TVs por assinatura e de forma limitada nas TVs abertas. Mesmo assim, em Parintins, os amantes de sitcoms e demais tipos de produções, apesar das dificuldades e limitações, encontram um jeito para assistir aquela tão esperada temporada ou aquele tão esperado episódio, que apenas terá sequência na próxima semana. Como eu comecei a obter foi por celular,
baixando no celular e não tinha celular bom, assim, com memória boa, mas baixava uns, assistia e naquele tempo a gente via uma imagem no celular e parecia que a qualidade era ótima, né? Hoje em dia que a gente tem uma qualidade melhor e já acha aquela ruim, né? A gente tenta conseguir baixar de alguma forma, por ter como assistir e compartilhamos um com o outro. Muitas vezes um tem e o outro não tem, aí um passa para o outro. Ou quando não, tentar indicar para outra pessoa para assistir junto com ele. Então, agora é Netflix, né? Netflix tem algumas... Às vezes parece em TV aberta, mas é mais Netflix, a Amazon Prime também. É por aí. Tanto é que tá na minha lista assistir Friends, né? Novamente, tudo. Mas assim, tem muita coisa que não tem lá, entendeu? Então, umas temporadas que eu acho que não tem. Não cheguei a ver atualmente, mas é o canal de entrada agora, né? Tem muita sitcom que só tem uma temporada também. Bom, eu vejo no computador, às vezes eu vejo por alguma plataforma e às vezes eu baixo também. Faço torrent lá. Espero não receber um processo. Porque agora estão multando, né? Tem uns títulos aí que não podem ser baixados via torrent, porque senão eles te rastreiam e te mandam uma carta. Hein? Tem que pagar em dólar uma multa. Streaming. Agora sim, né? Antes era porca. Baixava na internet pirata, com os colegas a gente trocava, né? Hoje em dia não, a gente tem acesso ao Netflix, ao HBO, à Amazon Prime, então é por aí. A atenção é concentrada nesses produtos, porque a entrega é facilitada, né? Você tem acesso facilitado a esses meios, né? Eles estão disponíveis, né? Enfim, eles são... Hoje, o consumo das novas gerações, basicamente o consumo de audiovisual se dá por aí, né? Quer dizer, as novas gerações com menos de 15 anos, talvez eu tenho filhos nessa faixa etária e eles não assistem televisão convencional, né? Acho que nunca assistiram, só muito pequenos. Televisão convencional, assim, de fluxo, de radiodifusão, né? Só quando eram muito pequenos e assistiam canais infantis. Desde que passaram a decidir o que querem ver, eles só assistem conteúdo por streaming, internet, né? Quer dizer, escolhem o que querem ver, a hora que querem ver, dentro daquilo que, por exemplo, aqui em casa a gente define como possível, né? Pela internet, antes ainda dos serviços agora de streaming, né? Era baixando em MP4 e no TV a cabo, quando tinha as temporadas pontuais em lançamento. Basicamente o meu círculo de amigos gira em torno de troca de série, de interação por conta do consumo das séries. Aí basicamente dos amigos ou da minha idade ou mais jovens. Consomem bastante e aí tem essa troca. A rede de amigos, eu tenho 1, 2, 3, 4... Os 4 amigos que eles tendem a pegar, né, indicar séries, né? Assim como eu também indico para eles e normalmente eles assistem, né? Então, sim, tem uma rede de amigos aí que costuma compartilhar do mesmo hábito de consumir séries. Acho que, assim, as séries que eu consumo atualmente, que as que tem cunho mais filosófico, é 1 ou 2, com quem eu consumo, que é o meu amigo, um dos meus principais amigos. Ele me indica, eu indico pra ele, né? Às vezes eu fico cobrando pra ele assistir. Mas é isso, né? A gente tende a pegar as referências no final e, olha, eu vi isso aqui, vi isso aqui, vi isso aqui. E isso, assim, gera uma conversa de horas e horas, só de falando sobre uma série. É assim, ou é pela pirataria, a gente fazendo download de torrent, né, que a gente faz essa zoeira de tô fazendo download legal, ou mesmo por meio de serviço de streaming, que é Netflix, Amazon, geralmente é por aí. Eu já cheguei a usar Netflix,
Os outros serviços eu ainda não usei, não é muito meu costume usar. Eu geralmente gosto de ter o conteúdo baixado por inteiro para eu acompanhar direto, assim, sem pausa. E não ficar acompanhando por meio de streaming, porque eu não tenho nem internet às vezes. Mas atualmente eu uso um aplicativo, que também não é um aplicativo de uma dessas redes, né? E nesse aplicativo eu tô assistindo online mesmo. A conexão à internet é uma bosta. Quer assistir alguma coisa, mas tem uma limitação de internet ou uma limitação física, não tem equipamento para assistir no celular. Enfim, tem muita limitação que atualmente não é a minha realidade, mas durante muito tempo, principalmente lá nos primórdios, né, no início da minha imersão, né, no mundo das séries, era uma realidade. Falta de internet, falta de celular, enfim. É uma realidade que, infelizmente, é vivenciada por muitas pessoas. A limitação da internet da cidade, que a infraestrutura é horrível, os locais que eles estão disponíveis, né? Como melhorar? Eu penso que melhorando os serviços de massa da população, como, por exemplo, melhorar a distribuição de energia elétrica, melhorar a questão da telefonia, criando, vamos dizer assim, vamos dizer que havendo um incentivo maior do governo para trazer novas estruturas que tragam a melhoria nessas questões de energia elétrica e de telefonia, com certeza as empresas que também trabalham com telefonia e transmissão de dados, no caso a internet, vão ser beneficiadas com essas estruturas. E, consequentemente, eu me arrisco a dizer que melhoraria a qualidade do serviço e também ficaria muito mais acessível o preço desse serviço para todos os usuários. Essa conexão, essa solidariedade que forma um grupo social no consumo de conteúdos. Então, o que você achou? Foi legal. Só isso? Por exemplo, de uma série, de uma produção, de uma produção fílmica, ela tem a ver com questões que o filme está tratando e que não só interessa o indivíduo, mas interessa a própria sociedade. Interessa, de alguma forma, comunicar e interferir, não é? Nesta mesma sociedade que está, de certa forma, essa mesma sociedade que está refletindo, né, determinados temas, que está refletindo determinados problemas e que, obviamente, essa série traz. Então, é muito importante que a gente entenda, como eu falei anteriormente, essas produções elas nunca são aleatórias. Né? Elas mantêm uma relação dialética com o próprio desenvolvimento qualitativo da sociedade. Pois é, aí eu consumo em alguma plataforma, tipo um Amazon Prime, ou eu não uso mais Netflix, tá caro agora, cara. Inclusive vai uma crítica aí. E então eu faço torrent também das séries que eu gosto, eu procuro e boto para baixar à noite. O consumo de produções audiovisuais contribui para a formação de opinião, identidade e até mesmo personalidade, influenciando o consumidor a adquirir hábitos que não tinha antes de se aventurar em uma maratona. Embora sejam fictícias, as sitcoms fazem parte da realidade dos consumidores de Parintins. Mas como esses conteúdos podem fazer parte do cotidiano dessas pessoas, se não somente através de uma tela? Na realidade, vai muito além disso. Há uma dialeticidade, não é? Entre a existência social, entre aquilo que a sociedade está vivendo, em todos os sentidos, com aquilo que está sendo retratado nas séries. Né? Quer dizer, de alguma forma, essas séries, de uma ou outra maneira, ela tem essa conexão e essa relação com aquilo que a sociedade está vivendo. Seja para trazer à existência, não é? um debate, uma reflexão sobre determinadas questões, seja para provocar, né? Não sei se seria um termo forte, mas para provocar essa
psicose social. Quando assiste, a gente meio que se entrega para aqueles personagens, como se eles fizessem parte da nossa vida. A gente espera, né, quando a gente termina de assistir, que aquilo continue acontecendo, que chegue alguém entre o nosso quarto com uma piada falando, né, aquele jeito lá, e como na realidade não. A pessoa pega, que ela se identifica. Eu tenho amigos, por exemplo, que ficam obcecados por uma série ou algum filme e aí criam, por exemplo, nas redes sociais, um account para aquele personagem ou para aquela série, entendeu? Dedicado a isso. Aí eles se dedicam a, como eu posso dizer, a falar sobre isso, sabe? Aí eu fico pensando, eu não conseguiria fazer isso, ser fã de uma coisa, porque eu gosto de assistir várias coisas ao mesmo tempo, às vezes. Ah, tá, tem uma que eu consigo lembrar, que, por exemplo, o meu amigo assistiu Vikings, né? E aí ele ficou inspirado pela série, ele cortou o cabelo dele igual de um personagem. Eu acredito que se consumido em excesso, traz malefícios. Tem muitos benefícios, porque a gente se sente bem assistindo uma coisa, a gente se sente bem comentando sobre, por exemplo, eu diria que eu sou uma pessoa muito tímida para conversar com pessoas que eu não conheço, mas se eu estou falando sobre séries e coisas que eu gosto, eu geralmente consigo conversar normal sobre o assunto, porque é um assunto que eu gosto. Eu não me sinto incomodada de falar com alguém. Então, traz certos benefícios na nossa comunicação e na forma que a gente socializa com outras pessoas. Eu consigo falar online, por exemplo, com qualquer pessoa que chegar comigo falando sobre alguma coisa que eu gosto, mas eu acho que quando a gente consome muito séries, filmes, animes, essas coisas, eu acho que começa a ser uma coisa ruim, porque a gente não dá mais muito valor para as coisas do dia a dia, a gente fica focado e meio que viciado direto nisso. E aí a gente não aproveita muitas coisas que a gente podia aproveitar no nosso dia a dia. Alguns hábitos são construídos, né? Tipo, por exemplo, o hábito de falar o inglês, por exemplo. É algo assim que eu gosto, que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Mas, por exemplo, o hábito de ser organizado foi algo que eu comecei a... Eu já tinha isso, só que como eu via em alguns personagens, eu me identificava com aquilo. Com os meus amigos, por exemplo. Eu tenho amigos que até hoje têm uma dificuldade em falar com pessoas. Como a gente via, a gente sempre associava, né? Por exemplo, tu parece o personagem tal, tem características do personagem tal. É algo assim que o cotidiano das séries que a gente assistia batia muito com personalidade, com hábitos que eu e os meus amigos a gente tinha. E ainda tem alguns deles. Mesmo você sendo uma coisa totalmente fora do teu cotidiano, tem coisas lá, tem cenas, tem coisas que te prendem lá e que tu se identifica, porque tu fala, olha, vou ficar. Conforme tu vai consumindo conteúdo, tu vai começando a ter, tu vai começando às vezes a pegar um hábito daqui, um hábito dali, e às vezes tu nem percebes mais, tu vai ali. Então acredito que, por exemplo, tu vai ver uma série de muito tempo que tu gostaste, tu não perde assim hábitos dela. Assim, de algum momento tu vai começar a se referir, vai ter alguma coisa. Então, conforme tu vai consumindo mais conteúdo, eu acho que isso vai só complementando aquilo que já está ali. A maioria das séries que eu vejo são estadunidenses, então tem hábitos de lá que a gente não tem. Tipo, eu achava muito realista que eles iam quase todo dia pro pub lá e, tipo, quem vai todo dia pro pub, quem tem dinheiro, vai todo dia. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, aqui na minha cidade, eu, por exemplo, sou uma pessoa caseira, mas às vezes eu fico, será que a galera sai pra beber todos os dias? tipo, como às vezes eu raramente, tipo, que eles tinham um bar embaixo do apartamento, e tipo, não é uma coisa que eu veja por aqui, ou sei lá, ou não necessariamente para ter um bar embaixo de embaixo de um prédio, mas coisas assim que poderiam facilitar a vida da população, de ter mais espaços, mais formas para ter entretenimento na cidade, que eu não vejo que pelo menos na nossa cidade não tem. E aí eu sou comparado com alguns dos personagens, por exemplo, o Ross, meu Deus, eu não sei porquê, mas as pessoas me comparam com o Ross, com o Sheldon,
Acho que é pela mania de organização e pela chatice também. Daí a gente perceber, fulano tá agindo que nem o Sheldon, chatice pura, já achar aquela pessoa mais inteligente e insuportável. Aí a gente percebe que o Sheldon é uma visão, né, caricata de uma pessoa que entende, sabe que não pode, que não tem uma competição de nível altura, de conhecimento, e ele age como se fosse seguiu, ele não perde tempo explicando o que é. Isso é um comportamento que a gente vê muito de uma pessoa letrada, estudada, e da arrogância de alguém que entende demais de alguma coisa. Eu creio que seja, né, já começa desse objetivo, né, o propósito da discussão. Então, são séries normalmente que não vão produzir uma reflexão profunda. Claro que sempre existe para quem sabe enxergar, porque ele está enxergando, vai encontrar alguma discussão ou outra. E até mesmo porque, mesmo sendo uma série comédia, várias escolhem discutir temas também mais profundos, que é possível discutir também com certo humor, ou começando do humor até partir para discussão mais séria, como tem um episódio de Brooklyn Nine-Nine que trata do racismo, né, que é um policial negro que sofre o racismo. Então, aquele episódio para mim foi muito legal, apesar que muita gente não gosta da série, mas eles não sendo comédia, e é um ator que todo mundo liga ao humor, né, com o Terry Crews, mas a discussão que está ali eu achei muito importante, porque mostra não só o racismo, mas como o racismo não pode alcançar mesmo quem se acha acima dele, como é um policial, é um tenente da polícia, é dos Estados Unidos, e é alguém que é alto, alguém que é forte, alguém que é bonito, tem dinheiro, mas mesmo assim está lá bem claro, tanto para ele quanto para as filhas dele, que a vida real também existe, mesmo no humor. Me apresentaram, né, na verdade não me apresentaram bem, mas assisti lá Friends. Aí quando eu fui assistir, foi o primeiro episódio mesmo. Tem uma frase que todo mundo assim meio que gosta e todo mundo reconhece, sabe que é do primeiro episódio, que é quando a Mônica recebe a Rachel, né, que ela acabou de desfazer o casamento, e ela vai apresentar para os demais amigos. Que ela fala, bem-vindo ao mundo real, é uma droga, mas você vai amar. Bem-vindo à realidade. É uma droga, mas você vai adorar. Então eu acho que isso é bem marcante logo quando a gente começa a ver a série, começa a acompanhar a série e, de cara ali, né, tu se identifica. Porque geralmente o Friends é voltado para esse público que está passando aí para a fase adulta, que está amadurecendo. O Barney, ele é um personagem muito maneiro, ele é um personagem empolgado. Então tem uma coisa que ele fala quando uma coisa vai ser boa, ele fala que essa coisa é legendária. E aí ele tem uma coisa toca aqui, isso vai ser espera um pouquinho, Dário. Isso me fez lembrar agora uma frase dele, né, que ele diz que ele pode viver várias coisas que são lendárias ou legendárias, como ele diz, mas se ele não estiver com os amigos, nenhuma dessas coisas vale a pena. Mas o mais importante, o que quer que vocês façam nessa vida não vai ser legendário se seus amigos não estiverem lá para ver. Que a experiência, em termos, falando de modo genérico, é justamente uma certa padronização de comportamento e de experiências a partir de um certo eixo hegemônico de influência, assim, né? O que é, como eu falei, empobrecedor para a diversidade cultural, né? A diversidade ao redor do mundo, digamos assim, na medida em que as experiências são cada vez mais semelhantes. Você pode ter esse tipo de experiência num centro urbano europeu, num centro urbano asiático, num centro urbano aqui nas Américas do Norte, do Sul, enfim. Quer dizer, ir tomar um café numa cafeteria e tal, né? As coisas cada vez mais semelhantes, né? Em detrimento das experiências, assim, que seriam absolutamente regionalizadas, de identidades locais e tal, né? Acho que a tendência no limite das coisas, da experiência, é justamente uma padronização de tudo, de comportamento, de estilo de vida, de mentalidade, né? E no limite isso é empobrecedor, justamente porque aniquila as diferenças, né? Alinha tudo como uma coisa, digamos, mais hegemônica, mais similar de se pensar e se comportar e tal, né? Agora quebrando um pouco a quarta parede. E você aí do outro lado? Como é o envolvimento com os conteúdos que você consome? Independente do gênero e formato desses conteúdos, é claro.
Afinal, o entretenimento não é limitado à comédia. Que tal refletirmos sobre esse envolvimento? Ah, vamos nessa! Percebemos que os sitcoms mexem muito com os jovens e eles aprendem até mesmo a se identificar com os personagens em alguns momentos da vida. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Até a próxima!